do quarto ano. Tudo bem com vocês? Estão preparados para mais uma aula de história? Hoje a nossa aula é de número 41. Vamos verificar quais são os materiais que nós vamos utilizar hoje? Então, como de costume, nós vamos precisar do caderno para você fazer as anotações, lápis, borracha e lápis coloridos. Eu vou deixar um tempinho para que você separe esse material e eu já volto. Tudo certo, materiais separados? Então vamos conversar, sobre a nossa revisão. E vocês lembram sobre o que nós conversamos na aula 40? Então na aula 40 nós vimos sobre o patrimônio cultural e, em específico, o arquivo. Agora eu vou dar um tempo para que vocês anotem aí no seu caderno a data de hoje, o número da nossa aula e o título da nossa aula. Um tempinho para vocês fazerem essas anotações e eu já volto. Certo? Então, para completar essas informações, a nossa aula é a aula número 41 e hoje nós vamos conversar sobre patrimônio cultural e, em específico, as bibliotecas. Informações anotadas. Então nós já vimos, que existem diferentes categorias de patrimônio cultural. E hoje nós vamos falar sobre as bibliotecas. Na aula anterior nós conversamos sobre os arquivos e falamos um pouco sobre o arquivo que tem na escola, o arquivo público, o site de arquivo. E agora eu quero que vocês acompanhem aqui a leitura sobre as bibliotecas. Então, olhem lá, trouxe para vocês uma definição de bibliotecas. As bibliotecas públicas no Brasil podem ser consideradas como um patrimônio da humanidade.
A maioria das cidades possuem ao menos uma biblioteca. E cada biblioteca contém documentos históricos, tanto do estado quanto do país, podendo ser considerada um museu de documentos públicos. Além disso, romances e livros educativos estão sempre disponíveis na biblioteca. E qual é a maior biblioteca do Brasil? Vejam que eu trago a informação para vocês. A Biblioteca Nacional, também chamada de Biblioteca Nacional do Brasil, possui grande parte do patrimônio bibliográfico e documental do Brasil e é considerada pela Unesco como uma das 10 maiores bibliotecas do mundo e a maior da América Latina. Continuo aqui com algumas informações sobre a biblioteca aqui do Brasil. Possui mais de 9 milhões de peças e fica localizada na cidade do Rio de Janeiro. O acervo teve início com a chegada da Real Biblioteca de Portugal e hoje continua adquirindo novas peças com a ajuda de doações, aquisições e com um depósito legal. O príncipe regente Dom João a inaugurou em 1810. Aí, crianças, eu trago para vocês agora a imagem do interior da Biblioteca Nacional. Vou dar um tempinho para que vocês analisem essa imagem. Vocês não acham essa imagem? Quantos livros nós podemos observar, né? Não consigo nem imaginar um acervo assim tão grande. Eu não conheço pessoalmente essa biblioteca, somente por imagens. E acho que deve ser muito interessante estar num local igual a esse. Continuando aqui a aula, crianças, alguns exemplos de bibliotecas públicas em Curitiba. Então, nós temos as bibliotecas escolares. Na sua escola tem uma biblioteca onde você pode emprestar livros, pode ir em momentos de contação de história. Não é isso? É assim que funciona, né? Além das bibliotecas escolares, nós também temos os faróis do saber. Será que próximo à sua escola ou em anexo à sua escola tem o farol do saber? Eu conheço duas escolas que têm o farol de saber e acho muito bacana o espaço que é destinado à leitura. Nós também temos as casas de leitura, temos a Biblioteca Pública do Paraná, entre outros. Eu trago aqui, crianças, para vocês a imagem da Biblioteca Pública do Paraná. Vou dar um tempinho para vocês analisarem essa imagem, que é a fachada, né? A parte da frente e a lateral da biblioteca. E eu já volto conversando com vocês um pouquinho sobre a Biblioteca Pública do Paraná. Bacana. Será que vocês já passaram na frente dessa biblioteca? Ela fica localizada aqui no centro de Curitiba, próximo da Rua 15. E eu conto para vocês que quando eu era mais nova, eu adorava passear na biblioteca. Gostava por 2 motivos. Primeiro, que eu moro na região metropolitana. Vocês sabem, né? Eu moro em Campo Largo. E aí eu já aproveitava e fazia aquele passeio para a capital, né? Para Curitiba. Então a gente vinha de ônibus, eu e a minha irmã, minhas amigas, e aí a gente emprestava o livro.
E era uma coisa muito bacana, que a gente podia emprestar o livro e a gente tinha que devolver o livro. Então, era 2 passeios, um para emprestar e outro para devolver. Então, era um momento muito agradável e eu, como uma boa leitora, gosto muito desse espaço. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Biblioteca Pública do Paraná? Então, a biblioteca foi criada pelo vice-presidente da província, José Antônio Vaz de Carvalhais, em 7 de março de 1857, no Liceu de Curitiba. A princípio, a proposta era formar pequeno acervo com obras mais convenientes aos estudos das matérias ensinadas no liceu. O novo prédio foi inaugurado em 19 de dezembro de 1954. A solenidade foi prestigiada pelo então presidente da República, João Café Filho, e pelo governador da época, professor Bento Munhoz da Rocha Neto. A Biblioteca Pública do Paraná é uma das maiores bibliotecas públicas do Brasil. O acervo reúne cerca de 730 mil livros, periódicos, fotografias, mapas, cartazes e materiais de multimeios e multimídia. Subordinada à Secretaria do Estado da Cultura, é uma das bibliotecas públicas mais frequentadas do país, atendendo em média 2.000 usuários e realizando aproximadamente 500 empréstimos de livros por dia. Muito interessante essas informações, certo, crianças? Agora nós vamos realizar uma atividade. Vejam do que se trata. Quais materiais podemos encontrar nos espaços da Biblioteca Pública do Paraná? Eu vou deixar um tempo para que você copie essa questão no seu caderno e logo eu coloco o texto para que você consiga responder essa questão.
crianças, então vamos fazer a correção? Quais são os materiais que nós encontramos na Biblioteca Pública do Paraná? Então, nós encontramos livros, periódicos, fotografias, mapas, cartazes e materiais de multimeios e multimídia. Foi isso que você colocou na sua resposta? Se não foi isso, não tem problema. Eu vou deixar essa tela um tempinho para que você complemente a sua resposta. Tudo certo, crianças? Então vamos em frente. Agora nós vamos assistir o vídeo do projeto Linhas do Conhecimento sobre a Biblioteca Pública do Paraná. Olá! Hoje o programa Linhas do Conhecimento vai levar você para conhecer a Biblioteca Pública do Paraná. Com mais de 8.000 metros quadrados e localizado em um imponente prédio histórico bem no centro da cidade de Curitiba, a Biblioteca Pública do Paraná é uma instituição com mais de 160 anos. Sua existência é marcante na história da nossa cidade. Seu acervo já esteve instalado em 13 sedes diferentes. Sua inauguração ocorreu no dia 19 de dezembro de 1954. Hoje, seu prédio é um patrimônio cultural tombado pelo governo estadual. A biblioteca possui um acervo de mais de 700 mil itens, entre livros, documentos, revistas, jornais, selos, cartas e títulos raros, em diversos idiomas. Nesta direção, a Biblioteca Pública do Paraná é um polo de difusão e ampliação do conhecimento, que acolhe todos que desejam aventurar-se pelas descobertas literárias, artísticas, culturais e tecnológicas. O amplo espaço da biblioteca é dividido em seções com temáticas variadas. A seção infantil está repleto de títulos que despertam a curiosidade dos pequenos leitores. A seção Braille, a divisão de documentação paranaense, que possui amplo acervo documental e bibliográfico sobre a temática paranaense. A divisão de extensão tem como objetivo permitir os leitores acessar o acervo literário fora da instituição. A divisão de obras gerais, que é um espaço para consulta e empréstimos de materiais das coleções gerais do acervo destinados à leitura, pesquisa
informação e entretenimento. A divisão de preservação, que conta com os serviços da seção de restauração e encadernação, onde as obras que necessitam de reforma são desmontadas, remendadas com papel e colas apropriadas, costuradas e recebem um reforço lombar. A divisão de periódicos, em que são disponibilizados os principais meios de comunicação impressos do país. E o auditório Paul Garfunkel, para o desenvolvimento de propostas com a linguagem cinematográfica. Esse foi mais um vídeo do programa Linhas do Conhecimento, tornando a sala de aula do tamanho de Curitiba. Tudo certo? Muito interessante esse vídeo, né? Vocês puderam observar como é a nossa biblioteca, né? Como é a Biblioteca Pública do Paraná, que hoje está localizada na cidade de Curitiba, né? Aqui na nossa cidade. Continuando aqui, crianças, eu trago para vocês um pouquinho sobre o patrimônio cultural. Então, o prédio onde localiza-se a Biblioteca Pública do Paraná foi tombado como patrimônio cultural em 18 de dezembro de 2003. Dentro da programação alusiva ao sesquicentenário da emancipação política do Paraná. Vocês viram que tem uma palavra bem diferente e um pouco, né, difícil da gente pronunciar. Sesquicentenário. Vocês sabem o que significa isso? Isso significa há 150 anos, certo? Continuando aqui, crianças, então o edifício da Biblioteca Pública do Paraná, de Curitiba, né, fica localizado em Curitiba, tem a inscrição tombo 148, tracinho, né, o hífen 2, processo 07 de 2003. A data de inscrição é 18 de dezembro de 2003. Localização, município de Curitiba, situado à Rua Cândido Lopes, sem número, e o proprietário é o Estado do Paraná. Então, crianças, quem é responsável por cuidar, por adquirir, né, novos livros, até mesmo pelos funcionários que trabalham na biblioteca pública, é o governo do Estado do Paraná, certo? Continuando aqui, a Biblioteca Pública tem uma seção infantil. E a seção infantil da Biblioteca Pública do Paraná é responsável por promover atividades voltadas para o público infanto-juvenil, tais como contação de histórias, oficinas e encontros com escritores. Também esses eventos têm como finalidade aproximar, né, de maneiras diferentes as crianças do universo dos livros. Olhem a imagem que eu trouxe para vocês. Nessa imagem, nós podemos perceber uma pessoa fazendo uma contação de história. Ela está mostrando ali para as crianças, né, um livro. Vou dar um tempinho para que vocês analisem melhor essa imagem. Na sequência, crianças, eu trago outras imagens do espaço, né, de dentro da biblioteca. Então, eu vou deixar aqui um tempinho para que vocês analisem essas imagens também.
crianças, muito interessante, né? Vocês conseguiram perceber o que as pessoas que estavam nessas fotografias estavam fazendo? Então agora, crianças, nós vamos para a nossa atividade. Então vejam do que se trata. Procure nas imagens e copie no caderno 4 atividades realizadas pelas crianças no espaço da Biblioteca Pública do Paraná. Eu vou deixar um tempinho essa tela para que vocês copiem essas informações no caderno. E logo eu coloco as imagens para que vocês consigam responder sobre as atividades que as crianças estão realizando na biblioteca.
Tudo certo? Vocês conseguiram responder? Então vamos ver quais eram as atividades que as crianças estavam realizando na Biblioteca Pública do Paraná. Então nós tínhamos lá leitura, pintura, contação de história e jogos de tabuleiros. Se vocês identificaram mais atividades, muito bem, vocês estão de parabéns. Se não, eu vou deixar essa tela para que vocês aí possam fazer a conferência e complementar se for necessário. Tudo certo, crianças? Então agora nós vamos para a nossa última atividade. Vamos ver do que se trata? Então agora vocês podem fazer um folder ou um cartaz em seu caderno, convidando a família e os amigos para conhecer a seção infantil da Biblioteca Pública do Paraná. Eu sei que vocês são muito criativos e espero ver como ficou esse trabalho aí que vocês vão realizar. Então, um tempinho para que vocês possam fazer essa atividade.
crianças, não se preocupem se não deu tempo de vocês terminarem. Então, por hoje a nossa aula é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me despeço de vocês com um super beijo e até mais!